barco de turismo de passeio. Nós não conseguimos dar um flash dentro de uma área sem o vigilante já está em cima e dizendo que não pode. Os caras chegam lá, mineram e não são vistos, não sabem quem é. Hoje a senha do aparelho, do GPS, está dentro da Polícia Federal, do Ministério Público, da FEPAM e disponibilizado para as prefeituras ou quem possa interessar. O meu colega Fábio Almeida, que está acompanhando o programa, telefona para dizer que, ao contrário do que foi dito aqui no programa, que a reportagem não teria ouvido especialistas em recursos hídricos, a reportagem ouviu a professora Juliana Young, da Unipampa, e o biólogo Jackson Miller, que está aqui no programa hoje. Bom, vamos um pouquinho adiante. No intervalo, o advogado Clóvis Braga diz que eles monitoram, vocês percorrem o rio? Perfeitamente. E localizam as clandestinas? Perfeitamente, Lazier. Nós temos aí aproximadamente hoje 40 embarcações atuantes, né, que navegam o rio nos mais diversos horários, tanto à noite quanto no dia. E aí vocês não fotografam a barca, a draga? Em alguns casos sim, Lazier, mas normalmente logo que se adentra qualquer área de qualquer uma das mineradoras, nós somos logo abordados pelos vigilantes das mineradoras que proíbem, eles agem como se fossem donos do rio. A ameaça já sofremos várias, inclusive agressões. Quando estão minerando em local proibido? O vigilante chega, quando se entra numa área da mineradora, que o vigilante avista qualquer embarcação nossa, principalmente se ela tiver inscrição da APTA, ele já vem com uma lancha e nos aborda, quer saber o que estão fazendo ali, por que estão fotografando. Já houve incidentes, inclusive, com registro de BO, de ocorrência, de associados nossos, de ser E vocês nunca agredidos. convidaram a polícia para ir junto? Já. E foram? Exatamente. Sempre que a Polícia Federal foi com nós, houve apreensões. Doutor Jackson Miller. Lazier, tem uma coisa que eu acho que a gente precisa superar, né? O fato do rio Jacuí estar sofrendo esses efeitos que a reportagem ilustra com muita propriedade é um indicativo de que algo vai mal. Nós temos que sair dessa ideia de que não é verdade, que tem ou que não tem. Os registros feitos não só pelas entidades, como aqui a APTA, mas os estudos que são feitos pelas próprias mineradoras mostram que o rio Jacuí ele tem um limite de suporte. Em 2003, o Sandro lançou um encarte, né, da empresa que ele representa, falando do potencial minerário do Jacuí. E que em 10 anos esta capacidade estaria esgotada. Já está esgotada? Isso foi em 2003, ele dava 10 anos em 2013. Então nós já chegamos na capacidade de esgotamento. Tá, e agora o que vai acontecer? Vão tirar areia da onde? O que tem que acontecer? Primeiro, o rio Jacuí ele ainda tem um potencial para mineração de areia, mas não nesta estrutura que está posta hoje. Nós chegamos a visitar com o Fábio e com a Renata um local onde 35 dragas extraem areia, quase que dioturnamente. Qual é a capacidade de reposição da areia no rio? Ele tem capacidade de acomodar uma nova carga na medida que esse espaço descansa? Nós temos áreas de repouso dentro do Jacuí que estão agora impedidas de sofrer atividade de mineração. O que, na verdade, está faltando, me parece, assim, primeiro, é um trabalho integrado de fiscalização com todos os órgãos. Eu faço aquilo, eu faço isso, eu sou da APTA, eu sou do Batalhão de Polícia Ambiental, eu sou da FEPAM. Veja, nós temos uma estrutura ambiental no nosso estado completamente setorizada. Nós temos o DEFAP que cuida das florestas. Nós temos a FEPAM que faz o licenciamento. Nós temos o DRH que dá outorga. Nós temos o Batalhão de Polícia Ambiental que fiscaliza. Nós temos o DNPM que dá a concessão para mineração. O ambiental fiscaliza o quê? Fiscaliza as atividades predatórias no estado. Mas veja... Mas tem fiscalizado? Pouco. Por quê? Porque não é importante a questão ambiental para o nosso estado. Carlos Niedersberg. Bom, voltando então do bloco anterior e só terminando aqui na concordância com o Jackson da integração mais do que necessária e resgatando que hoje quem tem a maior estrutura e faz a maior parte da fiscalização no estado é justamente a Patran. Sem a Patran seria muito pior a situação. Patran é a polícia. Polícia Ambiental, isso, da Brigada Militar.
Medidas, então, Lazier, que a gente já está tomando e outras de perspectiva para resolver definitivamente alguns problemas. Primeiro, desde 12 de novembro de 2012, então, estamos tendo novas regras sendo construídas dentro da casa, para não apenas ficar na batimetria, um pouco o que o Jackson também falava agora. Hoje se conhece o quê? O leito do rio, como é que está a situação. É isso que a batimetria consegue dizer. Mais do que isso, a gente vai exigir sondagens para saber quanto que tem de areia para baixo, que camada tem possível de ser minerada, para garantir o que os geólogos chamam de bedrock, leito do rio ser garantido, ser assegurado. Não está convencida de que terminou o que tinha para tirar do Jacuí? Esse convencimento não é um convencimento que passa exclusivamente pela FEPAM. Todo o minério que está ali, ele é de propriedade da União e quem concede o direito de lavra é o DNPM. Cabe a nós fazer com que essa lavra tenha o menor impacto possível. Lembrando que a atividade de mineração é necessariamente uma atividade degradante. Departamento Nacional. Departamento Nacional de Produção Mineral. Em Porto Alegre tem escritório aqui do DNPM. Será que o escritório sabe disso? Claro que sim, o diálogo com o DNPM com relação às concessões de lavra é intenso, em que pese, e aí concordo de novo com o Jacques, pouco integrado. Os sistemas teriam, por exemplo, que conversar. Os números de processo não dialogam entre si. É dificílimo achar o que tem o registro de lavra e o que tem registro na FEPAM. Mas a FEPAM se comunica com esse departamento? Sim, do ponto de vista de diálogo é bem intenso. Aqui, senhor diretor do departamento, a FEPAM está concluindo que não tem mais como esse é estudo justamente que é necessário ser feito, que não a batimetria apenas, uma sondagem para dizer quanto tem de areia. Batimetria? Batimetria que só que vai dizer qual é a profundidade que está o leito do rio. É necessário ir além disso, saber quanto tem de areia para baixo. Isso é uma informação fundamental. Com relação à reportagem, de novo, com a contribuição da RBS, das 11 dragas licenciadas que apareceram na reportagem, elas não apareceram, depois foram informadas pela RBS, a FEPAM, certo? Tem aqui, para te entregar, se quiser ficar, todas o que está aqui nisso aqui? Todas as historias e autos de infração que foram feitos com relação a essas 11 dragas. Provavelmente, alguma das situações verificadas pela reportagem estão aqui já com infração automática online. Já tinha sido emitido auto de infração. A gente não estava lá na fiscalização. E a infração importa em quê? Implica em multa? Num primeiro momento, uma multa pecuniária e, dependendo da gravidade, pode avançar. Não, nenhuma, porque os processos de arrecadação, né, dentro do sistema de multas ambientais permitem uma série de recursos jurídicos que normalmente levam um bom tempo até ser executada a cabo, né? Então é um dos problemas que a gente tem, um problema de legislação, um problema de N recursos possíveis. Lazier, quais são as perspectivas de futuro, que são as que mais importam? Primeiro vou começar pela ânsia que tu estava aí com relação ao Guaíba. Não tenho dúvida. Não, ansiedade eu não tenho. Sim, não, o Guaíba tem que ter alguma alternativa. Rio Grande do Sul, claro que tu manifestou aqui, não em nome pessoal, certo? O zoneamento econômico ecológico do Guaíba é a nossa prioridade número 1. A gente está realizando um processo junto ao Ministério do Meio Ambiente e ao Banco Mundial de contrair recursos para poder fazer o zoneamento de todo o Estado. Obviamente não tem a menor possibilidade, em 2 anos, que é o tempo de resto desse governo, concluir o zoneamento de todo o Estado. Então, 2 prioridades nossas é o Guaíba e o litoral norte. Leva isso pra... Depois que tiver o recurso, onde é que pegou? Por que até hoje não se fez? Porque o recurso estimado para fazer o zoneamento é de 15 milhões de reais, recurso que hoje o governo não dispõe, faz parte da contrapartida do Banco Mundial. Vão ser 30 milhões que vão vir para o sistema ambiental, 15 milhões para o zoneamento e 15 milhões para o CIRAM, que é o Sistema Integrado de Regularização Ambiental, que vai tentar minimizar esse problema da falta de diálogo dos sistemas de todo o sistema ambiental, sistemas de informática de todo o sistema ambiental. Por que é indispensável isso no Guaíba? O Jacques já adiantou um pouco. Metais pesados e hidrodinâmica precisam ser conhecidos. Todo mundo sabe que existe areia para ser minerada no Guaíba. Agora, ninguém hoje tem coragem de dizer aonde é que pode ser minerado. Principalmente, o que me preocupa mais como químico, inclusive, metais pesados, aquilo que o Jacques estava dizendo. Se tu mexer no fundo e tiver metal pesado, tu está solubilizando e tu não está apenas causando um crime ambiental. Tu está colocando em risco a saúde da população de Porto Alegre, que tem água captada aqui no Guaíba e outras cidades da região. Então é indispensável conhecer aonde pode ser extraída areia no Guaíba. Outras 2 ações... Está me mandando aqui a mensagem o Fábio Almeida. Ouvimos o DNPM, que é o Departamento Nacional de Produção Mineral. Eles se baseiam apenas pelos dados enviados pelas empresas mineradoras. Aí não pode dar certo. Sim, por isso que a gente está propondo esse estudo que as licenças têm um outro elemento além da batimetria. Então o DNPM é um órgão de correspondência escrita. Não precisa nem ir lá fiscalizar. É um órgão de fomento, né, Lazier? Ele é um órgão de estímulo, né? De consumo de bens minerais, né? Bom, Lazier, tentando concluir. Pouco, né? É muito pouco. Tentando concluir aqui. Outras 2 ações que são indispensáveis.
A Lei Complementar 140, que a gente já debateu no outro dia, é o principal instrumento para trabalhar melhor a relação da FEPAM com o seu volume de trabalho. A gente tem hoje 12 mil processos, dos quais 9 mil poderiam tranquilamente estarem nos municípios e não na FEPAM. Se a gente tivesse 3 mil processos para avaliar, eu te garanto que a gente teria muito mais energia para fazer uma fiscalização melhor, um licenciamento. Da legislação estadual? Não, depende apenas dos municípios chamarem para si essa competência. O direito já está dado pela Lei Complementar 140, uma vontade política. Alguns municípios já estão fazendo já, isso. mas quase todos, conversava antes com o Jackson sobre isso. O Rio Grande do Sul tem um número próximo de 50 municípios que poderiam, pela sua capacidade, pelo seu tamanho, ter uma atividade quase plena de licenciamento. Poderia convidar esses, então... Sim, é essa ação que nós estamos fazendo junto à FAMURS. Nas margens do rio. Nós estamos fazendo essa ação junto à FAMURS, não, na margem do rio até não é o tipo de atividade que eles poderiam fazer o licenciamento. E, por fim, uma outra alternativa, a areia, sem dúvida, é um bem finito. Agora, a gente não precisa trabalhar na construção civil, estradas, etc., exclusivamente com areia advinda da mineração. A gente pode fazer reciclagem. Vamos fazer um intervalo para ouvir Sandro e Clóvis, que não falaram nesse bloco. Voltamos.